Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, meus irmãos, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do verso 14. Vamos à leitura. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente o remendo se rompe e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, o teu nome é santo, Pai, e queremos, Senhor, te agradecer pela sua palavra, por esse privilégio, Senhor, de estarmos na sua casa. Queremos te agradecer, Senhor, por todas estas almas que o Senhor tem colocado aqui, e elas estão aqui, Senhor, porque o Senhor as trouxe. Se elas estão aqui, Senhor, é porque é a sua vontade. Pai amado, que venha a nós, Senhor, o teu reino, e a tua vontade sempre seja feita em nossas vidas. Peço que o Senhor esteja neste momento, através do teu Espírito Santo, trabalhando em cada coração, cada vida, e que possamos sair da sua casa edificados na sua palavra, e que possamos mesmo, Senhor, como a tua igreja, o teu povo, resplandecer a sua glória. Pai querido, peço perdão pelos meus pecados e as minhas faltas, e peço então, Senhor, pelos enfermos, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos viúvos, e que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada um segundo o seu querer e segundo a sua vontade. E é em nome do seu Filho amado Jesus, o Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós estamos pregando há bastante tempo acerca dessa questão do entendimento, que Deus tem que transformar a mente dos homens. E quando a Bíblia fala de entendimento, meus irmãos, fala justamente daquilo que é o nosso pensamento, aquilo que nós achamos, aquilo que talvez você aprendeu em uma religião, ou alguém ensinou alguma coisa para você, e você colocou aquilo na cabeça, e aquilo virou uma regra, e aquilo virou até mesmo uma doutrina para você. Então nós pedimos a Deus que Deus transforme o nosso entendimento conforme a sua palavra, para que possamos mesmo
aprender a sua palavra como um conceito na nossa vida e colocar isso em prática. Isso não pode ficar somente na nossa mente e no nosso coração. A palavra de Deus, ela não é aprendida, lida, mas ela precisa ser, é necessário que se pratique as obras espirituais da vida daquele que deseja servir e obedecer a Deus. Porque senão nós vamos ficar só no conhecimento, nós vamos ficar só no entendimento, mas a prática da palavra, aquilo que realmente precisa ser colocado na nossa vida no dia a dia. Porque como nós já ensinamos aqui, a maioria das pessoas, a maioria de religião ou de igreja, ela pensa que salvação é o ponto final. Salvação não é o ponto final. Salvação é aquilo que Deus usou para colocar os seus servos e o seu povo a cumprir e colocar eles de novo no caminho para cumprir o seu propósito e o seu destino. Porque o que nós temos que entender é o seguinte: como é que você vai se converter? Então você entende que a sua doutrina é só céu e inferno, e daqui 50 anos você vai morrer. Então a sua perspectiva de vida nesse mundo, como é que você vai viver ela como salvo? Então aí é que entra o entendimento da palavra, para nós entendermos aquilo que é a vontade de Deus e colocar isso em prática na nossa vida. É aquilo que nós estamos vindo falando. Os discípulos tinham aquele entendimento: Deus fora de nós e por nós. O que eles não conseguiram entender, o que muito bateu dentro da cabeça dele, do coração, era Deus em nós e através de nós. E é isso que muitas vezes a gente não compreende. Que o ensinamento da palavra de Deus não é só para ficar dentro do seu coração. E aí você vai lembrar do Salmo, né? Não, pastor, mas não tem o Salmo lá. Eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas se você ficar com a palavra só guardada, então você vai pecar. Porque você não vai colocar ela em prática. Você não vai viver ela. Muito bem. E hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto da Bíblia, que tem muito que talvez você já ouviu, mas que talvez ainda você não compreendeu o que é o jejum na Bíblia. E quando você ouve falar de jejum, logo vem na mente da pessoa o quê? Ficar sem comer. Então a primeira coisa que vem sobre jejum na nossa mente é que nós vamos ficar sem comer. Só que quando nós lemos o texto aqui de Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17, nós temos aqui dois grupos de pessoas chegando em Jesus e fazendo uma crítica. E aí você tem a resposta de Jesus para esses grupos. Ou seja, nós temos aqui dois seguidores bem distintos, né? Três: os discípulos de Jesus, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. Então são três grupos distintos. E aí quando você olha, dois grupos desse, os de João e os dos fariseus, chegaram em Jesus e disseram assim: por que a gente jejua, os fariseus também jejuam e os seus discípulos não jejuam? Então a questão é: pastor, eu vou jejuar ou não? Olha, o que nós temos aprendido dentro da palavra de Deus nos ensina uma coisa bem interessante nessa questão dos seguidores de Jesus. Porque tem muito seguidor de Jesus que ele pega a palavra de Deus e forma aquilo numa radicalidade, e aí
a outra pessoa que não se enquadra no contexto que ele criou dentro da sua mente está fora da espiritualidade. E aí nós temos o outro grupo, porque aquele faz demais e esse grupo faz de menos. Então, olha, meus irmãos, é impressionante como isso está dentro do coração dos cristãos. Isso está dentro do coração do crente. Se aquele jejua muito, ele é muito crente. Se aquele não jejua nada, ele não é crente coisa nenhuma. Então isso está dentro do nosso coração. Se aquele ora muito, ele é muito crente. E se aquele ora pouco, ele é pouco crente. E não é nada disso. Nós vamos aprender, como nós temos falado sobre fé, que fé não é algo que eu tenha para que eu possa então mover todas as minhas vontades para Deus realizar. Fé é para que toda a vontade de Deus seja realizada na minha vida. Então, as práticas espirituais, vou dar um conselho aqui para os irmãos. Da saúde espiritual adverte: oração faz bem para a saúde espiritual. Jejum faz bem para a saúde espiritual. Ler a Bíblia faz bem para a saúde espiritual. Você ser fiel a Deus faz bem para a saúde espiritual. Você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na sua presença aqui na igreja, tudo isso faz bem para a saúde espiritual. O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Agora, o que nós criamos dentro do nosso coração é aquele grande problema. Ou seja, que as práticas espirituais, na maioria das vezes, elas se tornam meramente uma tradição mecânica. Ou seja, por que eu venho no culto? Qual que é o seu objetivo aqui hoje? Por que você saiu da sua casa? Por que você se preparou no domingo? Hoje é domingo, 7h30, às 19h30 vai começar o culto ali na Igreja Batista. Então, para que você veio? Primeira coisa. Porque senão, as práticas religiosas da nossa vida, elas vão se tornar mecânicas. Eu não vou porque eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu não vou porque eu tenho prazer de ter comunhão. Eu não vou porque eu tenho prazer de fazer tudo aquilo que Deus manda. Eu não vou porque eu tenho prazer de ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar para mim. Eu vou porque é mecânico. Porque é como se fosse um automático lá da linha da Nestlé do forno. Que aperta o automático lá e a coisa roda, e você vê biscoito descendo na lona e passando na lona, vem na máquina de rechear, recheia, entra lá na geladeira, vai sair lá do outro lado, vai sair nas linhas, vai entrando nas carnes, e a máquina só vai embalando, e tem máquina que embala 100 pacotes daquele por minuto. Vira mecânico. Então, o que Jesus quer ensinar para nós aqui com o jejum? Que jejum não é uma arma que você aponta para Deus, você carrega a carabina e você fala: Senhor, estou orando, estou colocando aqui bala de oração, bala de jejum, bala de dízimo, bala de presença na igreja, e agora o Senhor se tornou refém dos meus desejos. Não é para isso. Deus nunca vai se tornar refém das minhas vontades. Então, quando nós falamos dessa questão das práticas espirituais, para isso não se tornar meramente, meus irmãos, tradição, sem pensar. E outra coisa, por que eu oro? O meu propósito da minha oração é para quê? O propósito do jejum que eu fazer é para quê? Porque na maioria das vezes, o único propósito que tem todas essas práticas espirituais, o jejum, a oração, o dízimo, a presença na igreja,
tem alguma coisa associado com o que eu quero. E isso é errado. Isso não está certo. Porque então nós estamos usando essas práticas espirituais para colocar Deus sobre a minha vontade. E aí então nós não entendemos nada de palavra de Deus, porque quando nós vamos orar, e aí a gente lembra da oração que Jesus ensinou e disse assim: Pai, seja feita a tua vontade. E aí a gente cai em contradição com a que a Bíblia ensina, porque na maioria das vezes isso está associado com alguma coisa que eu quero, e quase nunca com o que? Com o que Deus quer. Você quer ver uma coisa? Tem época na igreja que nossos irmãos aqui, a maioria deles está tudo desempregado. Aí começa aquela oração por emprego. E aí a gente vai orando, e vai orando, e vai orando, aí aparece o emprego. Só que na hora de orar pelo emprego, eu oro de que maneira? Senhor, eu preciso de um emprego. E aí, quando o emprego aparece, aí eu olho lá, como é que é o emprego? O emprego que você vai trabalhar à noite, na quinta-feira, que tem tudo, e no domingo à noite. Olha que emprego! Certo? Então você não vai vir na quinta, você não vai vir no domingo, você não vai vir nunca mais. Olha que emprego bom! Vocês estão vendo, meus irmãos, como é que a gente entende as coisas tudo errado? E aí o Senhor Jesus Cristo, olha, ele foi criticado junto com os seus discípulos. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 14. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João. Olha só, os discípulos de João. Aí muitas vezes a pessoa pergunta assim: pastor, por que João teve que perder o pescoço? Você já pensou se João ficasse vivo? Quem que os discípulos de João iam seguir? O João. O João podia falar para eles assim: ei pessoal, segue Jesus. Ele falou: não, vamos seguir o Senhor, porque o Senhor é mais espiritual. O Senhor jejua mais, o Senhor ora mais. Esse rabino da Galileia aí, ele entra na casa dos pecadores, e o Senhor João Batista, que é o nosso líder espiritual, o Senhor come gafanhoto e mel silvestre e nem se mistura com esse mundo. Então nós queremos um líder espiritual dessa maneira. Foi por isso que João teve que perder o pescoço. Olha só. E aí os discípulos de João chegaram em Jesus e disseram assim: olha, por que jejuamos nós? A gente jejua, Senhor. E os fariseus, e ele ainda fez uma ênfase sobre os fariseus. Os fariseus jejuam muito. Os fariseus, eles tinham um orgulho, eles tinham uma soberba, porque tudo que deixa de ser através da graça de Deus e entra de uma forma cerimonial na nossa vida, já entra como mérito. Ou seja, eu jejuo, por isso então eu estou acumulando milhas de vantagem lá no céu. Eu abasteço no posto de Ipiranga, eu encho o tanque de gasolina a R$4 o litro e estou acumulando milha para me viajar. Então esse é o pensamento. E aí então, quando Deus está conversando com eles, mas os fariseus jejuam muito, Senhor. Os teus discípulos? Os teus discípulos não jejuam. E agora? O rabino da Galileia, aquele que veio e tinha autoridade para pregar, aquele que tinha toda a autoridade para falar. Jesus, ele não era somente o rabino, ele era o Deus. Ele era o Deus encarnado que nasceu neste mundo para ensinar o seu povo e morrer por nós lá na cruz do Calvário. E aí Jesus recebeu uma crítica.
O Senhor não é tão espiritual quanto nós pensamos. Olha só como a gente mede espiritualidade na vida das pessoas. Sabe aquele negócio ainda? Sabe aquela cultura que nós temos de igreja? Que aí você pega aquela irmã da igreja que talvez ela está mais tempo dentro da igreja e você acha que a oração dela é mais do que a sua. E aí você chega lá e fala assim: irmã, eu estou precisando tanto que você ore por mim, porque Deus ouve a senhora e não eu. Isso é uma cultura errada. Isso é um equívoco. Porque nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de falar com Deus e a gente coloca toda a nossa confiança numa pessoa. Então a nossa vida espiritual, a nossa gama de vida espiritual, meus irmãos, ela não pode estar enredada em pessoa ou em qualquer outra coisa. Olha, eu sou mais espiritual que você porque eu jejuo, porque eu oro muito, porque eu vou todo culto na igreja, porque eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu sou mais do que todo mundo. Isso aí causa na pessoa, sabe o que, meus irmãos? Orgulho! E o jejum e a oração não é para isso. Jesus foi criticado, então responde. Jesus bate de frente com os homens. Como assim, pastor? Jesus bateu de frente com eles. Olha a resposta de Jesus, presta bem atenção. E disse-lhe Jesus: pode porventura andar Cristo, os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. O que Jesus condenou com a prática do jejum tradicionalizada, colocada dentro do coração dos homens mecanicamente? Jesus disse assim: você está vendo os meus discípulos? Por que eles não estão jejuando? Porque o esposo está com eles. E quando os discípulos de João e os fariseus estavam achando que eles estavam com a bola toda, a bola cheia, porque eles jejuavam muito, porque eles eram homens muito de oração, Jesus disse assim: que as suas práticas religiosas, sem o princípio da graça e do conhecimento, vocês estão negando que eu estou aqui. Simplesmente. A prática do jejum dos fariseus, dos discípulos de João, nada mais dizia para Jesus: você não é o Cristo, você não é o esposo, e nós estamos jejuando aqui ainda. Então sabe o que você faz com todas as práticas que você pratica mecanicamente e sem o entendimento da palavra de Deus? Você nega a Cristo. Você nega a palavra de Deus. Porque era isso que eles estavam fazendo. Jesus diz assim: enquanto o esposo está aqui, o esposo está aqui andando com eles, como é que eles vão andar tristes? O esposo está fazendo a festa das bodas e você já foi convidado para ir num casamento e chegar lá. O que você tem, irmão? Estou triste. Você tem que estar contente. O esposo está ali, a noiva está ali, aí o camarada vai na festa. O que você tem, irmão? Estou triste. Então, a prática deles unicamente, exclusivamente dizia uma coisa assim, bem simplesinha: nós não cremos que o Senhor é o Messias, nós não cremos que o Senhor é o Salvador, então nós estamos tristes, porque o judeu tem a prática do jejum, tinha a prática do jejum como tristeza e sofrimento. Porque quando você vai ver na Bíblia sobre jejum, o jejum está na Bíblia, meus irmãos, desde o livro de Êxodo. E quando você lê no livro de Levítico, ele fala assim, ó: e nesse tempo vos afligireis, ou seja, vocês vão se afligir, e falando sobre o quê? O jejum. O que nós temos que ter muito cuidado é para não transformar aquilo que o Ministério da Saúde Espiritual ensina para você, você não transformar isso em orgulho,
soberba e tirar Deus do seu trono. Uma coisa que eu vou falar para vocês, meus irmãos: oração, jejum, dízimo, oferta não muda Deus, muda você. A pessoa pensa que ele vai dar dízimo e vai mudar Deus. Não vai acontecer isso. A pessoa pensa que ele vai orar e vai mudar Deus. Não vai acontecer isso. A pessoa pensa que ele vai vir à igreja e ele vai conseguir mudar Deus ao favor dele. Isso não vai acontecer. Porque quem tem que ser mudado e transformado somos nós. Quem tem que aprender de Deus somos nós. Quem tem que ser obediente somos nós. Como nós falamos no domingo, a igreja de Deus, ela não existe para manifestar poder. A igreja de Deus, ela existe para manifestar a sua glória. Porque para manifestar o poder, Deus levantou o faraó, levou todo o exército dele no meio do mar e fechou. Acabou. Manifestou o seu poder. E para manifestar a sua glória, ele precisa de quem? De você como igreja. De você como salvo, de você que vai mostrar a glória de Deus. E a glória de Deus não é poder, domínio, força, grandeza. E aí nós perdemos então o intuito da vocação da igreja. Porque a igreja hoje é um sinônimo de disputa de morador da cidade. A gente disputa os nossos vizinhos aqui, né? Oi, vem para cá! Ei, vem aqui! Nós não estamos aqui para isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Por favor. E Jesus falando dessas práticas espirituais. E muitas vezes a pessoa fala assim: não, mas no Novo Testamento Jesus fala uma coisa e o Velho Testamento diz outra. Não é verdade. Quando Jesus se refere ao Antigo Testamento, ele traz à memória do povo atual, do seu tempo, que eles transformaram a Bíblia em preceitos, em religiosidade, em mecânico e não em graça e verdadeira espiritualidade. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Disseram-lhe então eles: porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Senhor, enquanto os homens estão lá, são tudo religiosos, são aqueles camaradas fervorosos, nós estamos fazendo um jejum. Para que nós vamos fazer um jejum, pastor? Vamos fazer um jejum para nós mudar o governo desse país. Para com isso. Faz jejum para o seu vizinho se converter. Faz jejum para uma alma ser trazida para Cristo, por favor. Tenha piedade da palavra de Deus. Não queira fazer Deus de resolvedor de problema. Na maioria das vezes nós começamos um relacionamento com Deus da seguinte maneira: Senhor, eu estou aqui, né? O meu relacionamento contigo, eu quero que comece dessa maneira. Está aqui todos os meus problemas. Resolve ele. Pois é. E então, eles disseram: eles jejuam muito, oram muito, oração, jejum. E aí Jesus então fala para eles assim: olha, vocês estão fazendo por mera tradição, por orgulho, por buscar os méritos, por formalismo, porque é isso que está dentro do coração de vocês. O Senhor Jesus ensinou a praticar todas as práticas espirituais. Eu não quero que você saia daqui nessa noite. O pastor pregou que a gente não tem que orar e nem jejuar. Por favor. Você não está ouvindo isso aqui. Tá bom? Você está ouvindo como que a Bíblia ensina.
E como isso você tem que colocar na sua mente, seu coração e colocar em prática. Para você não ser enganado e nem confundido. Por favor. O Senhor Jesus, olha, vocês têm que usar as práticas espirituais. O jejum, a oração. Oração é um mistério, meus irmãos, da Bíblia. Sabe por quê? Porque como é que você conversa com um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de tudo, e você está falando com Deus assim: Senhor, eu necessito disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, por favor, me socorre. Nossas orações, nós temos aquela ainda dentro do nosso coração, dá a entender que Deus, Ele não sabe do que eu preciso, então eu tenho que estar falando com Ele muito, vou falar até Ele me ouvir. Então é um mistério isso. Mas aí Jesus, Ele diz: continua falando comigo, continua se comunicando comigo, continua dentro do seu coração, tratando de todas as suas ansiedades, de todas as suas inquietações, por favor. Mas entenda dentro da sua mente, do seu coração, que nós estamos tratando com aquele que sabe de todas as coisas. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. O Senhor Jesus adverte a mente dos homens acerca das suas práticas erradas, acerca de como eles estão usando o jejum. Olha, você tem que jejuar para conseguir uma vitória. Aí você vê que não tem nada a ver com coisa espiritual, tudo a ver com o que eu quero. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus. Você vê que na maioria das vezes as pessoas vão fazer jejum, eles não fazem jejum, meus irmãos, por coisas espirituais e concernentes ao reino. Eles fazem jejum e oração concernente àquilo que tem dentro do seu coração e toda a vaidade dos seus pensamentos. Lucas 18, a partir do verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O que a prática das coisas espirituais mal praticada na vida da pessoa, o que cria dentro dele? Cria dentro dele? Olha só, eles confiam em si e eles desprezam os outros. Ou seja, eu pratico jejum, eu pratico oração, eu pratico não sei o que lá, eu leio muito a Bíblia, eu leio muito, e aí o outro que não faz isso, eu desprezo ele, porque eu estou na primeira divisão espiritual, e os outros aqui estão tudo na terceira divisão, que é o máquina. Né? Então eu não vou misturar com vocês, porque vocês são muito fraquinhos de oração. Porque eu estou na primeira divisão da oração, porque eu sou muito bom, porque eu sou especial, e o resto está tudo na terceira divisão. Isso é um equívoco, isso é um erro. Então eu não vou orar com vocês, vocês são muito fraquinhos. A pessoa não está entendendo nada da palavra de Deus. Não aprendeu nada ainda. Está difícil. E aí eu vou falar uma coisa para você. Você tem que descobrir o que você é dentro da igreja. Se é um aluno ou se é um discípulo. Porque o aluno, ele traz o caderno, como esse meu aqui, que eu anoto todas as minhas mensagens, que a minha letra só eu quinteando, e aí ele fica aqui no culto marcando tudo que o pastor fala. Aí chega lá e vai estudar. O pastor falou, aqui pastor está certo, aqui também, mas aqui ele viajou um pouco na maionese, então isso aqui é horrível. Você não é discípulo, você é aluno. Porque o discípulo ele tem tudo como ordem. Paulo, quando foi falar à igreja de Corinto, ele diz assim, se você cuida ser espiritual, então você tem o que eu estou falando como mandamento. Por favor. E aí então o que isso cria no coração das pessoas? Confiam em si mesmo, porque eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro.
Então eu estou conseguindo milhas de vantagem junto de Deus. Eu tenho um cartão Gold e você não tem. E aí Jesus diz assim: 2 homens subiram no templo para orar, versículo 10. Um era um fariseu, aquele que faz muita oração, aquele que faz muito jejum, e o outro é um publicano, tadinho, que ele não faz nada disso, né? E aí, versículo 11: e o fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, dessa maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esses da terceira divisão, que eu não vou me meter com eles, eu não quero nem ficar perto deles, porque eles são roubadores, eles são injustos, eles são adultos, como esse publicano que está do meu lado, que não vale nada, não presta. E aí então ele diz ainda, versículo 12: eu jejuo 2 vezes. O que isso cria no coração da pessoa? Orgulho. Isso é farisaísmo. Eu faço mais do que você, eu faço isso e aquilo. De vez em quando nós estamos que nem o Pedro, andando com Jesus, ali do lado de Jesus, Jesus fazendo milagres, Jesus salvando as pessoas, e o Pedro com a espada na cinta. Senhor, estou pronto para tudo. Qualquer coisa, puxa a espada. Pois é. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Muito bem. Eu quero que você jejue 2 vezes por semana. Eu quero que você dê o dízimo de tudo que você possui. Eu quero que você ore sempre. Eu quero que você venha na igreja, mas pelo motivo certo. Porque você pode estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Então você está na contramão do caminho. Você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, mas pelos motivos errados. Porque o que Deus vai olhar dentro do seu coração são as motivações que você tem dentro do seu coração. Então Jesus pegou pesado, porque os homens transformaram as práticas espirituais como os fariseus. Se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Se você não for batizado aqui na minha igreja, você não vai para o céu. Você já ouviu isso? Se você não guardar o sábado, você está condenado. Se você, né? E aí vai. Se você. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Lá no livro de Isaías 58, o povo estava reclamando com Deus. No Isaías 58, a partir do verso 1, nós não vamos ler o verso 1 e o 2. Mas eles estão clamando com Deus, porque eles estão jejuando, orando, na Bíblia, fazendo tudo, e de repente, Deus não está fazendo nada daquilo que eles querem. Versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuares, achais o vosso próprio. Por que as pessoas jejuam, meus irmãos? Por causa dos seus próprios interesses. Por que eles oram? Por causa dos seus próprios interesses. Então, em vez de você ficar orando por você, ora pelos outros. Em vez de você jejuar a seu favor, jejua a favor dos outros. E aí continua: e requereis de todo o vosso trabalho. Eis que... E aí eles falaram sobre o jejum. E aí então a Bíblia diz no versículo 4: eis que para contendas e debates jejuares, para dardes punhadas impiamente. Não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Olha só, Deus está dizendo assim: para que você jejua? Você jejua para falar para o outro que o outro não jejua? Você está jejuando e cometendo a impiedade? Você está fazendo jejum
lá na frente da televisão. Hoje eu vou fazer jejum. Aí você senta na frente da televisão, põe o seu pé em cima daquela almofadinha lá, liga os 69 canais que você tem na sua casa e tchau, estou de jejum. Assistiu o esporte, o desenho. Pelo amor de Deus, não. Você vai jejuar com o coração cheio de raiz de amargura? Fala para mim. Você vai jejuar enganando a Deus? Senhor, eu estou mentindo para o Senhor, vou jejuar, mas eu quero que o Senhor faça o que eu quero. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Você vai jejuar para colocar um revólver em Deus, para Deus se tornar refém daquilo que você quer. Versículo 5. Será que é este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia se aflija na sua alma, e se incline a cabeça no junco, e estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum, o dia aprazível do Senhor? É isso que você chama de jejum? Esse é o jejum que você pratica? Com toda a amargura, com toda a raiz, com todo o ódio, com toda a inveja, com tudo aquilo que está dentro do seu coração, e você está achando que você está jejuando e orando, e você está explodindo diante de Deus. Versículo número 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. Por favor, faça um jejum de si mesmo. Sabe qual que é o jejum de si mesmo? É aquele jejum que quando você lê aquilo que o diabo diz na Bíblia, né, tudo isso te darei. Aí você lembra que tudo isso te darei. Aí você faz um jejum de você mesmo. E aí você começa a tirar de você mesmo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vale nada, tudo aquilo que está atrapalhando você ter uma comunhão plena, não somente com Deus, mas com a igreja de Cristo. Quebre as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, deixe livre os quebrantados e não despadeça o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas na casa o pobre desterrados? E vendo o nu, cubra e não te esconda daquele que é da tua carne? Não é esse o jejum que eu quero? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a... Então você não vai ser uma mera prática, uma coisa mecânica, uma coisa que você faz em seu favor, porque Deus está dizendo aqui, o jejum que eu quero é que você favoreça o outro. Por favor, ame seu irmão próximo, desligue as ligaduras do pecado da sua vida. Versículo 8, então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da sua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Por favor. Por que os homens estavam jejuando aqui? Pelo seu próprio interesse. Por que eles estavam orando? Por interesse próprio. Muito bem. Quando você pratica o jejum da Bíblia, você perde algumas calorias da maldade que está dentro de você. Vamos ver o jejum que Jesus fez? Capítulo 4 de Mateus. Por que os teus discípulos não jejuam? O que é isso, Senhor? Aonde está a sua espiritualidade? Até os fariseus jejuam. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
E ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre um pináculo no templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E disse Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e esses chegaram os anjos e o serviram. Muito bem, Jesus começou o seu ministério, já foi logo conduzido pelo deserto, pelo Espírito Santo para ser tentado. Por que Jesus precisava ser tentado? Porque agora, como homem, ele tem que sentir na carne tudo o que nós sentimos: fome, abandono, solidão. E o mais interessante é, você já viu alguém jejuando por 40 dias e 40 noites contente, forte, estabelecido na sua força? Não. O jejum traz para nós o que, meus irmãos? O que o jejum faz na nossa vida? Coloca a gente no nosso devido lugar. Qual que é o nosso lugar? Eu não confio em mim mesmo, eu não posso fazer nada, e eu sou bem fraquinho. Nós tendo aqui uma epidemia de dengue, correto? E um mosquitinho desse tamanho pica você, e você fica no mínimo 10 dias ruim. Você não entendeu ainda que você é bem fraquinho? O que falta você entender? Que você não pode nada. Aonde que o jejum me leva? O jejum me leva ao meu devido lugar. E coloca Deus no seu devido lugar. O jejum não muda Deus. O jejum ele tem o poder de me transformar e transformar as pessoas que estão à minha volta. Jesus foi levado, e quando ele estava bem fraco, já quase com fome, já ali, chegou o tentador. E aí nós vamos fazer jejum. E aí você põe no seu coração, bom, hoje é dia de eu trabalhar, então eu já vou começar a segunda-feira, amanhã, no trabalho, em jejum. E aí você entra para trabalhar jejuando. E aí você está trabalhando, fazendo todo o seu serviço. Você está jejuando? Claro que não. Porque o jejum que Jesus está ensinando aqui, nós somos a tricotomia: corpo, alma e espírito. Então o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, ele tem que estar simplesmente livre para ficar o tempo do seu jejum em oração e única e exclusivamente a sua mente, sua alma voltada para Deus. Vou fazer jejum e vou ficar assistindo Ana Maria Braga. Eu vou fazer jejum trabalhando, correndo para lá e para cá. Não, isso não é jejum. Jesus, quando foi fazer o jejum, ele foi para o deserto, ficou sozinho. Porque ele está em pleno entendimento com quem? Com o Pai. E aí ele foi tentado primeiro na carne. Depois ele foi tentado na alma. Depois ele foi tentado no espírito. Não se esqueça que Jesus se fez carne como nós. Agora, quando você for fazer o seu jejum, por favor, tome cuidado. Porque o Ministério da Saúde não espiritual adverte você que se você tiver uma certa idade, se você tiver um problema já de saúde,
tome cuidado com o tempo que você vai ficar jejuando, por favor, porque daqui a pouco nós estamos aqui orando por irmão que está jejuando. Vamos orar por eles, irmão. Daqui a pouco nós estamos cantando, mais perto quero estar. Muito bem. Estamos quase terminando já. Mateus capítulo 6. Como é que Jesus ensinou então? Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareça que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Você já percebeu que tem pessoa que faz as coisas para você ver? Eu acho que o cristianismo ainda não entendeu a diferença de servir ou ser visto. Não entendeu ainda. Você serve a Deus ou você quer ser visto? Tá bom. E aí Jesus disse, você já recebeu o seu galardão, tá bom? Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas sim ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê tudo em secreto te recompensará. O jejum é algo particular. E aquelas pessoas que querem colocar Deus numa caixinha e entender como Deus funciona, eles estão completamente equivocados, porque quando você lê o livro de Esther, não fala de oração nem em nome de Deus. Você já leu o livro de Esther? Porque tem gente que conhece tanta coisa e não conhece a Bíblia. O livro de Esther não menciona o nome de Deus. E aí Deus então pega o plano eterno, todo aquele povo, aquele tirou do Egito, constituiu Davi, e depois foi levado cativo, e lá na Pérsia faz com que uma moça que não teve pai nem mãe, né, foi criada pelo tio, casa com um rei pagão, divorciado, e todo o contexto da história é colocado nas suas mãos. E o que ela entende? De Avon e de Natura. Ela entende de Avon e Natura. Ela entende de batom, de maquiagem, que nem nossa irmã Fabiana aqui. Ela entende de se embelezar. Ela foi considerada a mulher mais bela. Ela casou com o maior rei pagão que existia, porque a primeira mulher foi querer desafiar ele, foi lá para correr. E casou com a Esther. Aí o que a Esther faz? Vamos jejuar 3 dias aí, porque o nosso povo está correndo risco. Presta atenção, meus irmãos. Deus não usa homem poderoso, Deus usa uma mulher que entende maquiagem para salvar todo o seu povo, tá bom? Presta atenção, quem é Deus? Por favor. Então, o jejum, Salmo 109, versículo 24. Não se incomode de nós lermos bastante a Bíblia, tá bom? Você precisa aprender como eu da palavra de Deus. Eu também estou aprendendo aqui também, tá? Salmo 109, versículo 24. Eu acho que dos 4 anos, quase 5 anos que eu estou aqui, eu nunca preguei sobre jejum, né? Primeira vez. Então os irmãos, de vez em quando aqui, pastor, não sabe nem que. Eles estão que nem os discípulos de Jesus, lá em jejum, não é jejum. Negócio. Então vamos falar sobre o jejum bíblico. Né? Salmo 109, versículo 24. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos e a minha carne emagrece. Então o que o jejum faz conosco? Ele nos coloca no nosso devido lugar de humilhação diante de Deus, de impotência diante de Deus e de não poder fazer nada. Então você coloca todas as coisas na mão de Deus, coloca toda a dependência da sua vida na mão de Deus e descobre que o jejum e a oração e as demais práticas espirituais
são muito boas para a nossa vida espiritual, desde que você utilize delas de uma maneira legítima. Um dia a pessoa perguntou para mim assim: lá na sua igreja guarda a lei? Eu falei: guarda. Claro que guarda. Ah, então o senhor está com nós. O senhor está com nós aí. Ué, eu não vejo ninguém matando ninguém aqui. O que está escrito lá na lei? Não. Eu não vejo ninguém roubando ninguém aqui. O que está escrito lá? Não furtarás. Eu não vejo ninguém aqui, ninguém difamando o outro, dando falso testemunho. O que está escrito lá? Não dirás falso. Eu não vejo ninguém aqui maltratando pai e mãe. O que está escrito lá? Honra o teu pai e a tua. Eu vejo aqui no dia de domingo todo mundo descansando para chegar no domingo à noite e vir para a igreja. Você observa ou não a Bíblia? Por favor. Só que você tem entendimento. Faça isso. Segundo Coríntios capítulo 12, nossa última referência. Os irmãos já estão cansados. Eu vou cansar vocês aqui. Aí vocês vão ficar cansados, vai esquecer tudo que eu falei. Segundo Coríntios capítulo 12, por favor. Versículo 9 e 10. Então todas as nossas práticas espirituais, sendo ela bem usada, elas vão ser abençoadas por Deus, e você vai adquirir aquela questão que Jesus ensinou para os seus discípulos, que aquela casta de demônios, ela só saía com jejum e oração. Só que o jejum e oração não deixa de ser super poderoso, deixa Deus poderoso. Versículo 9. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não é você que fica forte, é o poder de Deus que tem força. Versículo: e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E por que você é forte? Porque você se colocou na sua posição e colocou Deus aonde ele está. E você não está usando oração para colocar Deus ao seu favor, mas que todo o favor de Deus ele esteja na sua vida. Jejum não é para você ameaçar Deus. Jejum é para você fazer e colocar Deus no seu devido lugar, no trono do seu poder e da sua glória. Dízimo não é para você enriquecer. Dízimo é para você ser obediente. Porque não existe um Deus na Bíblia de troca de favor. Não existe um Deus na Bíblia que procura méritos em homens. Quando você for jejuar, coloque todo o seu corpo, sua alma e o seu espírito em conexão total com Deus. E aí então, o que Jesus ensinou quando foi levado para o deserto é que essa inteira corpo, alma e tudo voltado para o Pai tem as respostas. Nem só de pão viverá o. Estou preocupado, pastor, porque o nosso país está entrando em crise. Aí você lembra de quem? Quem que é Deus? Onde que esse país estava quando Deus criou o mundo? Fala para mim.
Fala para mim onde que esse país estava quando Deus colocou a neve em cima do monte. Fala para mim onde que esse país estava, aonde Deus separou os continentes. Fala para mim.